Faltam 543 dias para os 500 anos do Brasil. Bom dia. O presidente Fernando Henrique explica hoje ao país a real situação das contas do governo e apresenta as linhas do ajuste fiscal. Aos empresários, o presidente propôs um pacto, a progressiva queda das taxas de juros em troca da manutenção do emprego. Os exportadores não estão vendendo. Lá fora não existe financiamento para empresas brasileiras. O déficit da balança comercial na semana passada foi de mais de 300 milhões de dólares. O déficit anual está sendo previsto para 6 bilhões de dólares. O governador Mário Covas, de São Paulo, quer uma aproximação com a esquerda. E Antony Garotinho, do Rio, foi chamado para uma parceria com o governo federal. O anúncio oficial sai hoje. Marcelinho Carioca vai mesmo ficar 15 dias suspenso do Corinthians. O técnico Vanderlei Luxemburgo deve tirá-lo também do próximo jogo da seleção brasileira. E mais. Na coluna Seja Bem-vindo a Buenos Aires Querida, do guitarrista Vitor Bilioni. Um pacto pela manutenção do emprego e a promessa de baixar os juros. Assim, o presidente Fernando Henrique começou a vender o pacote de ajuste fiscal aos empresários primeiro. Hoje ele apresenta os detalhes num discurso ao país pela televisão. Vamos a Brasília com o Carlos Monforte. Monforte, o presidente vai explicar qual a real situação das contas do governo, uma situação que não é nada boa. O presidente vai tentar usar aquele famoso poder de sedução via satélite e tentar explicar à população o que realmente está acontecendo dentro do governo e no país. Vai anunciar isso amanhã, finalmente, essas medidas de ajuste fiscal. Hoje à noite, o presidente então vai à televisão para acalmar a população e dar as linhas gerais das medidas, explicando nesse pronunciamento a situação das contas públicas. A economia esperada com as medidas é de até 23 bilhões de reais. Cada medida de ajuste foi pesada muitas vezes pelo presidente Fernando Henrique e negociada com os empresários. Para as indústrias e para o Brasil todo serão medidas duras, mas absolutamente necessárias. E medidas que nós sabemos necessárias há algum tempo, mas com a certeza que com isso nós vamos voltar a crescer a taxas expressivas. Depois de 40 dias de reuniões para definir o programa de ajuste, o presidente faz hoje um pronunciamento à nação e depois disso conversa com os líderes no Congresso. O detalhamento das medidas vai ficar a cargo do ministro da Fazenda, Pedro Malan, amanhã. Pelas contas do governo, as medidas fiscais podem render até 23 bilhões de reais, exatamente a meta de ajuste prometida pelo governo brasileiro ao Fundo Monetário Internacional durante as negociações para o pacote de ajuda internacional ao Brasil. 3 bilhões de reais viriam da cobrança antecipada da COFINS, contribuição social de 2% das empresas e bancos. 5 bilhões viriam da contribuição para a Previdência de 11% dos aposentados do setor público e do aumento da contribuição dos servidores da ativa, que chegaria até 16% do salário. A nova alíquota da CPMF, que pode chegar ao Congresso em 0,35%, mas que deve acabar sendo aprovada em 0,30%, economizaria outros 6 bilhões de reais. 8 ou 9 bilhões são cortes previstos na nova proposta de orçamento do governo, que deve estar pronta no dia 3 de novembro. Depois de definidas as medidas, o governo vai se preocupar em separar quais precisam ir ao Congresso e quais podem valer por medida provisória. Os empresários, assim como o governo, sabem que uma das soluções para sair da crise econômica é crescer nas exportações. Mas depois que começou essa crise internacional, que vem atingindo o Brasil, os bancos estrangeiros fecharam o crédito aos exportadores brasileiros. O risco do Brasil cresceu muito e a situação tende a se normalizar apenas quando ficar formalizado o acordo com o FMI. Os empresários estão pedindo ajuda, querem que o governo dê uma mãozinha na retomada dos financiamentos, que sofreram uma queda pela metade desde o começo da crise internacional. E enquanto o crédito não vem, a balança comercial continua sofrendo com a queda nas vendas para o exterior. Outro resultado negativo da balança comercial.
Mas o déficit de outubro, de 154 milhões de dólares até agora, é um dos menores do ano. Nos 10 primeiros meses de 98, o déficit está acumulado em 4 bilhões de dólares e deve subir para 5 bilhões e meio até o final do ano. A previsão de que as exportações aumentariam 11% já não vale. Segundo o governo, o crescimento vai ficar em torno de 5% a 6%. A principal dificuldade na avaliação dos exportadores é a falta de crédito. As linhas de financiamento para as exportações caíram pela metade desde outubro. E os juros para esses financiamentos subiram de 7,5% para 11,5%. Não dá para você competir com financiamentos de prazo tão curto com juros tão altos. Em contrapartida, os outros povos, os outros países têm juros de um ano com 3% de juros, o que realmente tira a competitividade da empresa brasileira, do produto brasileiro. Mas esse não é o único problema. Em crise, os países asiáticos e a Rússia estão comprando menos e levando os preços dos produtos para baixo. A agropecuária brasileira é o setor mais afetado. A receita de exportação do setor caiu 14%. Com a retração do mercado asiático, o Brasil já perdeu neste ano 1,5 bilhão de dólares. Nesse pronunciamento de hoje, o presidente vai dizer que a queda das taxas de juros que os empresários reclamam tanto depende da aprovação do ajuste. E a aprovação das medidas, viu, Renato, é tão premente que o governo ontem se apressou em nomear um novo líder do Congresso, um novo líder do governo na Câmara, que estava aberto desde a saída de Luiz Eduardo Magalhães, que é o deputado Arnaldo Madeira, do PSDB de São Paulo. Quer dizer, essa nova pessoa aí é que vai talvez costurar os possíveis acordos para a aprovação das medidas, né? Vai ter muito trabalho, deputado Arnaldo Madeira, mas a respeito dos números que eu anunciei antes de 6 bilhões de previsão do déficit comercial para esse ano, essa é a previsão pessimista. A previsão otimista anunciada pela Clarice Rocha é de 5,5 bilhões de dólares. Mas deve ficar em torno desse número e os pessimistas estão esperando um pouquinho mais. Eleições terminadas, bancadas e novos governadores definidos, Fernando Henrique Cardoso, que sai para o segundo mandato, fortalecido, está mais do que nunca com a faca e queijo na mão para deslanchar este ajuste fiscal que vai ser anunciado amanhã. E não pode perder esta oportunidade. Miriam Leitão. A briga que começa agora pelo ajuste fiscal vai definir a força do segundo mandato do governo Fernando Henrique. Se o ajuste for fraco ou não for aprovado, isso provavelmente vai desencadear a crise que se tenta evitar. O país pode perder a estabilização e o projeto de voltar a crescer. O governo certamente perderá sua força, mas este é o pior cenário. Ele não tem que acontecer, por várias razões. A mais importante delas é que o governo está mais forte hoje do que estava antes das eleições. O PSDB foi o partido que mais cresceu no Congresso. O PSL também cresceu. E esses dois partidos são o coração da aliança de governo. Diminuíram de tamanho exatamente os dois partidos mais problemáticos, PMDB e PTB. A vitória de alguns governadores de oposição também não deve ser um problema. Em Minas, por exemplo, é certo que o governador Itamar Franco vai ser oposição ao governo federal. Mas a maior bancada federal de Minas não é do PMDB, é dos tucanos. No Rio, a soma dos eleitos do PDT com os do PT dá 11 deputados. O PSDB do Rio sozinho fez 11 deputados. Além disso, o governo conta com alguns trunfos. Um deles é que os próprios governadores terão interesse em cortar gastos no começo do mandato, exatamente para ter espaço para governar depois. O maior problema continua sendo quanto à qualidade das medidas que estão sendo preparadas. A CPMF é um imposto ruim, que cai em cascata e onera as empresas. Péssimo para a época de baixo ou nenhum crescimento como agora. A ideia de cobrar contribuição dos funcionários públicos aposentados já foi tentada 2 vezes e foi derrubada. Os bancos têm conseguido, com medidas judiciais, evitar a cobrança do COFINS. Conclusão. A parte mais importante do ajuste terá de vir mesmo de corte de gastos. Pois é, agora qual seria a reforma tributária ideal? Como fazer depois desse pacote para costurar tudo num sistema fiscal definitivo, ordenado, eficaz? Vamos a São Paulo com o Cássio Nascimento. Nascimento, reforma dos impostos, cada um tem uma proposta. E é por isso mesmo que está essa confusão toda, né? Tem uma unanimidade, né, Leilani? Qual? As pessoas acham o seguinte, que não adianta ficar aumentando os impostos cada vez mais e nem criar novos.
É preciso que uma maior massa de contribuintes pague e quem ganha mais pague mais. Agora, segundo os especialistas do setor, o novo pacote pode custar 18 bilhões de reais para o setor produtivo. E se não for feita uma reforma tributária competente, a situação vai ser de arrepiar. Os impostos poderão custar metade do faturamento das empresas. Alemanha, 3 tributos. Estados Unidos, 2. Portugal, também 2. Brasil, mais de 100. A carga tributária aqui representa quase 30% do PIB. Nenhum país emergente cobra tantos impostos. ICMS, IPI, PIS, COFINS e mais CPMF e Imposto de Renda. Os tributos consomem 42% de tudo que uma empresa fatura. E agora, com o novo pacote fiscal do governo, esta despesa com impostos pode subir para 50%. Este é o resultado de um estudo feito pela consultoria KPMG com exclusividade para o Bom Dia Brasil. Segundo os tributaristas, o sistema fiscal brasileiro tem muitos defeitos. Complexidade da legislação, excesso de tributos e, vamos dizer, uma legislação que, além de complexa, ela é deficiente. Uma forma eficiente de você equacionar o problema não está em aumentar a carga nominal da tributação, mas sim aumentar o universo de contribuintes. De todas as medidas do pacote fiscal, a CPMF, o chamado imposto do cheque, é o mais criticado pelos especialistas. Para eles, injusto, recessivo, prejudica o setor produtivo e as contas do governo. O tributarista Ives Gandra apoia a cobrança da Previdência para os servidores inativos, mas propõe uma ressalva. Na verdade, o servidor público recebe, em média, 10 vezes mais do que aquele que trabalha no segmento privado. Então, que ele venha pagar o mesmo que no segmento privado, no segmento público, venha se pagar, isto é, que estão custando em torno de 15%, me parece justo. A sugestão que eu daria ao governo era considerar como teto de isenção para servidores públicos o mesmo teto de isenção que se daria para o máximo do teto do segmento privado, em que o cidadão pode receber, no máximo, R$ 930. E uma das consequências de se ter impostos demais é sempre o quê? O aumento da sonegação. Uma fiscalização nos portos e aeroportos do estado de São Paulo, por exemplo, mostrou que há muito por fazer no combate às importações ilegais. A Alfândega de Santos apreendeu 105 contêineres com têxteis e brinquedos vindos do Sudeste Asiático e dos Estados Unidos.